Só recapitulando a última mensagem, que nós falamos sobre as 69 semanas de Daniel, para a gente entrar na 70ª semana, compreendendo o que aconteceu. Fato é que todas as profecias bíblicas, elas têm como base principal o Estado de Israel. Essa pequena nação no Oriente Médio, rodeada por grandes nações árabes, e corresponde a apenas 0,4% do território árabe. Um pequeno território, mas que realmente incomoda todo o mundo árabe, e onde o foco das profecias acontece por causa da aliança que começou através de Abraão, conhecido como amigo de Deus. Ali em Abraão começou uma grande aliança entre Deus e o homem. Através da linhagem de Abraão, veio o povo de Israel e veio Jesus, o Salvador, que as crianças cantaram nessa noite, através desses cânticos. E aqui representaram muito bem a crucificação e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Daniel capítulo 9, nós lemos que sobre as 70 semanas, nós entendemos quem era Daniel, como viveu Daniel, como ele foi levado cativo para o reino da Babilônia, onde ficou em cativeiro 70 anos, e lá no final desses 70 anos, Deus deu a Daniel a revelação do que aconteceria nos próximos anos. E como Deus ele é soberano e conhecedor de todas as coisas, tudo que Deus revelou a Daniel aconteceu perfeitamente. Amém, irmãos? Então tudo que foi dado a revelação a partir de Deus para a humanidade aconteceu perfeitamente. Toda a história, como a visão, por exemplo, da estátua que Nabucodonosor teve, Deus revelou a Daniel não apenas um sonho, mas também a sua interpretação. E tamanho foi essa revelação do que aconteceria, que todos os magos, cerca de 300 magos que existiam na Babilônia na época, tiveram Daniel em alta estima, como um grande homem de Deus, e sendo Deus, realmente o Deus dos deuses. Tanto é que quando Jesus nasceu, a palavra de Deus nos diz que vieram magos do Oriente, cerca de 13 ou 14 magos, não apenas 3 como conta a historinha, mas de 13 a 14 magos vieram do Oriente visitar Jesus no seu nascimento. E como que esses magos sabiam que Jesus tinha nascido? Porque lá atrás, quando Daniel predisse tudo o que aconteceria, os magos da época ouviram o que Daniel disse, refletiram o que Daniel disse e viram que tudo que Daniel tinha predito estava acontecendo perfeitamente. E quando chegou a época, esses magos falaram assim, olha, o que o profeta Daniel falou lá, 650 anos atrás, está se cumprindo. Tudo está se cumprindo perfeitamente. Então nasceu o Messias. Vamos lá porque ele nasceu. E esses magos que nem eram cristãos, nem existia o cristianismo ainda, saíram lá da Babilônia e foram visitar Jesus em seu nascimento. Porque compreenderam o que Daniel tinha falado sobre o final dos tempos e sobre a vinda de Jesus. Nesse ano profético nós entendemos que cada semana, cada dia corresponde a um ano, e portanto uma semana corresponde a 7 anos. E Daniel dividiu a visão dele dos 70 anos em 3 partes. A primeira parte falava sobre 7 semanas, depois sobre 62 semanas e depois sobre a última semana. Nós vimos claramente que as 69 semanas já se cumpriram. As primeiras 7 semanas falavam sobre a reconstrução do templo em Jerusalém, e isso aconteceu através de Zorobabel, após o edito do imperador, no ano 457 a.C., durante 49 anos exatamente, que seriam as 7 semanas, e 7 vezes 7 é 49 anos, foi exatamente o tempo gasto para a reconstrução do templo de Jerusalém. A partir desses 49 anos que se passaram, nós vimos aqui a reconstrução do templo, a partir do edito do rei, reconstruiu o templo. A partir daqui contou-se mais 62 semanas, predito lá em Daniel capítulo 9, como nós já estudamos, e Jesus foi ungido o rei. Foi batizado por João Batista, o seu primo, no Rio Jordão.
João Batista, sendo o último profeta que predisse sobre Jesus, batizou Jesus, Jesus iniciou o seu ministério. A partir daí concluiu-se a 69ª semana. Nesse momento entrou-se um intervalo indefinido, que a gente chama de lapso temporal, até que se cumprisse a última semana, e nós vamos ver que a palavra de Deus fala sobre esse lapso temporal. Então nós vimos todas essas semanas se cumprirem claramente, lá conforme Daniel capítulo 9, versículo 25. Depois em Esdras e Neemias nós vimos a reconstrução do templo. Depois o nascimento de Jesus, Jesus sendo batizado e cumprindo aí as 70 semanas. Após as 70 semanas foi predito também pelo profeta Daniel a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, por 70.000 soldados romanos, que após 7 meses de cerco, é só os irmãos olharem a história que confirma isso, após 7 meses de cerco, em agosto do ano 70 depois de Cristo, invadiram a cidade de Jerusalém e mataram aproximadamente 100.000 judeus. Bem, quando eu entendo o que aconteceu, eu vejo claramente que essas 70 semanas têm se cumprido perfeitamente. As 69 semanas se cumpriram todos os anos, todas as profecias, numa cronologia perfeita e exata de todos os acontecimentos, porque Deus ele é soberano e Ele sabe de todas as coisas. Ele sabia perfeitamente o que aconteceria, quando aconteceria, sobre a reconstrução do templo, sobre a vinda de Jesus, sobre o ministério de Jesus, a sua crucificação, a sua ressurreição. E a partir desse momento, a partir da ressurreição de Jesus, entrou-se nesse intervalo de tempo indefinido, até que nós em breve entraremos nessa última semana, que é a 70ª semana, que nós vamos estudar à luz da palavra nessa noite. Bem, pastor, mas esse intervalo de tempo é predito na palavra de Deus? Sim. Quando comparamos as profecias, elas que são constantes aí, né, em Daniel, Apocalipse, Mateus 24, Lucas 21, concluímos que o lapso temporal indefinido, que começou logo após a crucificação de Jesus, já estava previsto na palavra profética. E o período denominado o tempos dos gentios, em Lucas 21, 24, o qual perdurará até o início da 70ª semana, isto é, a semana da grande tribulação. E aqui Lucas capítulo 21, versículo 24, fala claramente: cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. O que realmente aconteceu com o povo de Israel após a invasão do Império Romano no ano 70 depois de Cristo. Até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles, Lucas capítulo 21, versículo 24. Bem, nesse versículo aí, nós vemos que existia esse lapso temporal, que era justamente o tempo para que o evangelho fosse pregado não apenas na Judéia, na Galiléia e Samaria, mas até os confins da terra. Para que o evangelho chegasse até nós, para que o evangelho chegasse nos outros continentes, nos outros países, chegasse a nós, os gentios. E até que o evangelho chegasse a todos os povos, teria esse intervalo de tempo. E a partir desse tempo, predito e dito pelo próprio Senhor Jesus, daria-se início à 70ª semana. Essa semana foi predita pelo profeta Daniel, foi falada pelo próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 24 e também pelo apóstolo João na revelação da ilha de Patmos do Apocalipse, no capítulo 11 especificamente. Na verdade, do capítulo 9, 6 até o capítulo 19 fala sobre essa semana, mas o capítulo 11 e 12 fala muito bem especificamente sobre esse tempo. Passado esse período em que nós vivemos hoje, que é justamente esse lapso temporal, os tempos dos gentios, que é a pregação a todos os povos, em que nós já estamos findando, porque o evangelho já chegou aos confins da terra, que somos nós, América, Oceania, e esse evangelho já tem retornado ao mundo antigo. Hoje, ditos confins do mundo, que são
justamente nós da América do Sul, Austrália, né, na Oceania, tem enviado missionários para onde? Para o velho mundo. Tem enviado missionários para Israel, para a Europa, para o Oriente Médio, onde antes era o berço do cristianismo. Hoje nós enviamos missionários para lá. Então o evangelho já tem chegado aos confins da terra e agora vai começar a retornar para o velho mundo. Então nós vemos que esse intervalo de tempo dos gentios já está concluindo. Então muito em breve nós entraremos nessa última semana. E é importante que a gente fique atento para isso. Quando eu vou entender a 70ª semana, a última semana, que fala sobre os últimos 7 anos do homem na terra, eu preciso entender as profecias ditas por Jesus e principalmente em Apocalipse. Mas muitos irmãos podem dizer assim: pastor, entender Apocalipse é muito difícil. Na verdade, Apocalipse não é um livro difícil, porque a palavra calipso do grego significa sombra. Eu significa boa. Então, eucalipto, né, que nós conhecemos, a árvore, significa boa sombra. Só que o nosso caso não é eucalipto, no nosso caso é o apocalipto, que esse prefixo apro no grego significa para fora, ou seja, para fora da sombra, ou a luz, ou revelação. Então o livro de Apocalipse nos traz a revelação dos últimos dias. Esse é o significado de Apocalipse. E realmente Apocalipse traz a revelação do que está acontecendo e do que em breve irá acontecer. E, infelizmente, muitas igrejas têm adormecido nesses últimos dias e não têm prestado atenção no que diz a palavra de Deus quanto o que aconteceria nos últimos dias que antecedem a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A última das 70 semanas de Daniel é ainda futura, ainda não se cumpriu, pois trata-se do período de grande tribulação, a 70ª semana de Daniel. Ela terá duração de 7 anos, que será dividida em 2 partes de 3 anos e meio. Se nós olharmos Daniel capítulo 9, 27, Apocalipse 11, do 1 ao 3, Apocalipse 12, do 6 e 14, Apocalipse 13, 5, nos traz 3 formas diferentes de entendermos que essas semanas correspondem a 3 anos e meio. Fala sobre 42 meses. Algumas profecias falam 42 meses, alguns profetas falam 42 meses, que dá 3 anos e meio. Alguns profetas falam 1260 dias, que dá 3 anos e meio. E alguns textos, principalmente de Apocalipse, capítulo 12, fala tempo e tempos e metade de um tempo. Um tempo que fala sobre 1 ano, tempos 2 anos e metade de um tempo, meio ano. Portanto, 3 anos e meio também. Então todas essas profecias falam sobre essa semana de anos. E essa semana de anos, ela não é só do Apocalipse. Nós vimos lá atrás, né, na outra mensagem, que outros textos da Bíblia, como Levítico, Ezequiel, o profeta Ezequiel, falam sobre essas semanas de anos. Então, cada semana correspondia a 7 anos. Portanto, cada dia 1 ano. Então, quando eu falo sobre essas datas aqui, eu falo sobre 3 anos e meio. Por quê? Justamente porque esse último 7 anos ele vai ser dividido em 2 períodos de 7 anos e meio, conforme esse gráfico aqui, que é de fácil entendimento. Amém, irmãos? Muito simples esse gráfico. Então todos já entenderam, já posso terminar a mensagem. Esse gráfico aqui ele fala sobre a última semana, sobre os últimos 7 anos de vida aqui na Terra que se aproximam. Fala-se sobre o início, né, quando vai começar. Existe, né, uma cronologia exata e perfeita ao longo desses 7 anos, e toda a profecia de Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 19, que aborda cada uma dessas partes desses últimos 7 anos. Então, começa-se com uma firme aliança entre o homem do pecado, o anticristo, é feito um pacto com o Estado de Israel, com a nação de Israel, reconhecendo Israel como uma nação, reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel, e isso já tem acontecido, né? Nos últimos meses para cá, os Estados Unidos já reconheceu Jerusalém como a capital de Israel, e isso até o ano passado, isso não existia. Nós estamos em pleno 2019, isso nunca aconteceu.
Então é a primeira vez na história que uma nação reconhece Jerusalém como a capital indivisível do Estado de Israel. Atrás dos Estados Unidos, algumas nações já estão seguindo, como é o caso do Brasil, como é o caso da França, e outros países já estão apoiando Jerusalém como a capital de Israel. Porque hoje a capital de Israel é Tel Aviv, uma grande cidade à beira do mar Mediterrâneo. Só que os judeus não reconhecem Tel Aviv como capital, e sim Jerusalém. Desde que no ano 1005 a.C., Davi, o rei Davi, tomou a cidade de Jebus, né, que era a antiga Jerusalém, capital dos jebuseus, e se tornou a cidade de Davi, ou Jerusalém, ou Sião, que era a capital do povo de Israel. Então, é feita uma aliança desse homem que irá se manifestar, que é o homem do pecado, o anticristo, com Israel. Inicia-se a reconstrução do terceiro templo. Essa reconstrução vai, segundo a profecia, vai durar 268 dias, ou 8 meses e meio. Após a reconstrução do templo, nesses 8 meses e meio, e pasmem, eu fui procurar uma reportagem que fala sobre a reconstrução do templo. Hoje todo o material para a construção do templo, ele já existe, já está separado, e o governo de Israel falou que é necessário 6 meses para a reconstrução do templo. Uma vez que eles tomarem posse ali do Domo da Rocha, né, do monte do templo, né, onde está o Domo da Rocha, a mesquita de Al-Aqazá, reconstrói o templo em apenas 6 meses. E aí mais 2 meses e meio para colocar tudo em ordem, para começar o sacrifício. Bem, reconstruído o templo, terceiro templo, inicia-se o sacrifício contínuo. Outro dado interessante sobre essa parte é que a partir desse momento aí, né, já existe o cordeiro, a novilha vermelha, né, é um boi de espécie que tem o couro vermelho, que havia sido extinto, e através da genética moderna, né, através de células tronco, eles conseguiram voltar com a espécie do novilho vermelho, que havia sido extinto. Hoje o novilho já existe e está lá, eu pude ver a filmagem desse novilho, e já existe em Israel. Já está vivo o bichinho, pronto para ser sacrificado no templo. E já tem até filhote, então já tem até uns bezerrinhos lá. Então o novilho já está preparado para o sacrifício no templo. Será estabelecido esse sacrifício até que 3 anos e meio de aliança com Israel, essa aliança, ela será quebrada. O homem do pecado irá quebrar essa aliança com Israel e irá instituir o governo do anticristo contra o Estado de Israel, em perseguição ao povo judeu e aos cristãos que estarão em toda a terra, que nós conhecemos como período da grande tribulação, que irá durar 3 anos e meio. Mas para simplificar todo esse gráfico aqui, eu fiz um gráficozinho só com a parte dos tempos, que vai ficar mais fácil o entendimento. Então, inicia-se aí a aliança, que é dita lá em Daniel, capítulo 9, no versículo 27, fala sobre esse pacto do anticristo com o Estado de Israel. 3 anos e meio depois, existe a quebra dessa aliança. Essa quebra da aliança, aqui, ela é citada em Daniel, capítulo 7, Apocalipse, capítulo 11, Mateus, capítulo 24, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Tudo cita sobre essa quebra da aliança do homem do pecado com o Estado de Israel. E até que chegue no final, aqui existem algumas profecias, acontecimentos que nós vamos falar aqui, até que Jesus volta e acontece, logo após a vinda de Jesus, a guerra do Armagedon, em 1335 dias após a quebra da aliança. Então, amados, essa expressão, a grande tribulação, ela é empregada em alguns textos, e ela não se refere à tribulação que nós vivemos nos dias de hoje. Porque muitos irmãos e muitas igrejas vão falar assim: mas pastor, nós já vivemos um período de tribulação. Não, nós vivemos o início da tribulação, o início das dores. É porque você não sabe como é que está lá em casa, pastor, a conta está no vermelho e o negócio está brabo, estou tribulado. Pastor, o namorado não chegou até hoje, minha idade está passando, você não imagina a tribulação que eu estou passando. Pastor, formei, estou desempregado, você não imagina a tribulação. Isso não é tribulação não, irmãos. Isso é prova. Isso é a provinha pequena. Não se compara ao período da grande tribulação. Isso Jesus prediz como o início das dores, das aflições. E que diz que todos nós passaríamos enfermidades, dívidas,
né? É o estresse, a dor de cabeça. Isso todo ser humano passa. Todos nós passamos por isso. Só que o tempo que se fala sobre a grande tribulação vai ser uma tribulação como nunca houve na história. E a palavra de Deus diz, nós iremos ler daqui a pouco, que se não fosse por nós os escolhidos, ninguém suportaria esses dias, de tão pesado que será esses dias da grande tribulação, que é citado nesses textos de Daniel, Mateus, Apocalipse e outros textos mais. Bem, aqui nós temos um espaço de 2.568 dias, que correspondem a 7 anos, tá? Então é 7 vezes 365, mais um dia do ano bissexto, porque em 7 anos com certeza vai ter um ano bissexto. Então dá a quantidade de dias que nós temos do início da aliança do homem do pecado com Israel, até a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Aqui esse espaço de tempo do 1.278 dias é a metade dos primeiros 7 anos, quando acontecerá a quebra da aliança com Israel, iniciando aqui o período da grande tribulação. Nesse espaço que nós vemos lá atrás, que correspondem do A ao B, é o tempo de 268 dias, que é o tempo de reconstrução do templo em Jerusalém. E nós vamos falar um pouco sobre o templo de Jerusalém, para entendermos qual que é o grande problema da construção desse templo. A briga que existe hoje lá entre Israel e o mundo árabe, os muçulmanos. Por isso que até hoje não foi construído. Mas isso vai acontecer após essa aliança. Acontece a reconstrução do templo. E aí entra a profecia das 2.300 dias e 2.300 noites. Que é justamente 7 anos, menos esse período de 268 dias da construção do templo de Jerusalém. Então a profecia ela é perfeita. Os números se encaixam perfeitamente todos os dias e anos da profecia. Até que se conclua aqui esse período da grande tribulação em que a terra irá passar. Deixa eu ver se existe um dado interessante aqui a respeito desse período que é dito aqui dos 7 anos, que haverá então esse concerto com Israel. E aí existe um grande problema, principalmente quando nós nos referimos a do que vai acontecer no meio da semana, quando em 168 anos de Cristo, Israel foi invadida por Antíoco, e esse entrou no templo, profanou o templo, sacrificou porcos sobre o altar e profanou o templo reconstruído depois da volta do exílio para Israel. Então foi um prefácio do que vai acontecer quando o homem do pecado profanar o templo, o santuário do Senhor, vai se assentar no Santo dos Santos e vai dizer que ele é o próprio Deus. É o que a palavra de Deus lá em Mateus, 2 Tessalonicenses, Daniel, fala sobre a abominação desoladora no lugar santo. E esse vai profanar o templo sagrado nesses 3 anos e meio. Esse aqui é o templo, né? É o primeiro modelo em 3D do templo que eles querem reconstruir lá em Jerusalém. Se nós voltarmos um pouco na história, vamos entender que esse pequeno pedacinho de terra, de cerca de 80 hectares, é os 80 hectares mais disputados da face da terra. Você vai dizer, não, pastor, você não tem ideia quanto que é um terreno na Barra da Tijuca. Não se compara. É o terreno mais disputado ao longo da história da humanidade, é esse pedacinho de terra. Por quê, pastor? Porque ele é sagrado para os judeus, ele é sagrado para os cristãos, e ele é sagrado para os muçulmanos. Ele é sagrado para todo mundo. E todo mundo quer esse pedacinho de terra para ele. Só esse pedacinho. Eles não brigam por outro pedaço de terra. Mas esse pedacinho, todas essas religiões querem. Então, se nós voltarmos, nós vamos ver que em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, e Apocalipse 11, do 1 ao 2, fala sobre a reconstrução desse terceiro templo, que fala onde vai ser feito o sacrifício desse novilho vermelho, que já existe. No ano de 1005 a.C., então, o rei Davi,
entra nessa região, que era a região dos cananeus. Essa área, existiam 7 povos, né? Naquela região, onde Deus prometeu dar ao seu povo de Israel. Ali existiam os jebuseus, os ananeus, heveus, perizeus, 7 povos que habitavam naquela região dos cananeus, ditos cananeus. E esse lugar específico era onde ficava a cidade de Jebus, que era uma pequena cidade na época, que era a capital dos jebuseus. Então Davi, há mais de 1000 anos antes de Cristo, no ano 1005 antes de Cristo, ele conquista essa cidade, chamada Jebus, anteriormente chamada Salém. Para quem lê muito a Bíblia vai lembrar disso. Quando Abraão sai da sua terra, da sua parentela, e é enviado para a terra prometida, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, ele oferece o seu filho Isaque sobre o monte Moriá, que é justamente esse monte aqui. Então, se a gente voltar lá atrás na história, no primeiro patriarca, que é Abraão, quando Deus faz aliança com Abraão, Deus pede a Abraão o sacrifício do seu filho. Quando Abraão, em obediência a Deus, vai sacrificar o próprio filho, que simbolizava Cristo, Deus fala com Abraão: Abraão, não faz isso. Olha o cordeiro ali. Não deixou Abraão matar o próprio filho, e ele olha e vê um cordeiro no meio todo agarrado no meio do mato, lá no meio dos arbustos, e vai e sacrifica o cordeiro. Esse sacrifício, simbolizando Cristo, foi feito no alto desse monte, chamado Monte Moriá, pelo primeiro patriarca Abraão. A história se passou, esse povo foi cativo para o Egito, lá viveu 400 e poucos anos, veio, ficou mais 40 anos no deserto, entrou na terra prometida, e quando acontece a conquista dessas cidades, já pelo segundo rei, primeiro rei Saul, segundo rei acabaram seus juízes, segundo rei Davi toma essa cidade, que era conhecida como Salém. Se os irmãos vão lembrar, Abraão deu oferta, o seu dízimo a Melquisedeque, que era rei dessa cidade em Salém, e ali instala a cidade de Davi, ou a Nova Jerusalém, a capital de Israel. Então, a partir desse momento, de 1000 anos antes de Cristo, Jerusalém passa a ser a capital do povo de Israel. E Davi coloca um propósito no seu coração de construir um templo ao Senhor, porque até então a adoração era feita no tabernáculo, e o tabernáculo era feito de lona, madeira e tal, e Davi coloca um propósito no seu coração: não, preciso fazer um templo ao Senhor. A gente tem casa, tem palácio, e a gente adora a Deus num tabernáculo, vou fazer um templo. Deus vira para Davi e fala assim: olha, você não vai construir o templo não, porque sua mão está muito suja de sangue, porque Davi foi um rei muito guerreiro, conquistou muito território de Israel, que era prometido a Israel, mas muitos povos foram mortos nessa época. E aí o seu filho, Salomão, constrói o primeiro templo, nesse monte Moriá, onde é hoje ali o Domo da Rocha, onde está a mesquita ali muçulmana. Então, Salomão chega no ano 967 a.C. e constrói o templo ali, dito Templo de Salomão, ou o primeiro templo. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 2, fala sobre isso. E aí no ano de 960 a.C., Salomão dedica esse templo ao Senhor, e a gente vai ver lá em 2 Crônicas, capítulo 5, que vem a presença de Deus gloriosa naquele lugar. As pessoas são cheias da presença de Deus ali, e é feito um culto maravilhoso naquele dia, quando o templo é consagrado ao Senhor. O templo então ele era formado pelo pátio, o santo e o santo dos santos. O pátio as pessoas podiam entrar, o santo lugar somente os sacerdotes podiam entrar, e o santo dos santos só o sumo sacerdote uma vez por ano, para oferecer sacrifício por todo o povo de Israel. No santo dos santos, que representava a presença e a glória de Deus, é onde ficava a arca da aliança, que era uma arca de ouro, que todos sabem, né? Era uma arca de ouro. Dentro dela tinha o cajado de Arão que floresceu, os 10 mandamentos, a tábua de pedra dos 10 mandamentos, e um pote de ouro com o maná, que sustentou o povo durante os 40 anos no deserto. E ali, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar.
E quando Jesus vem, Jesus rasga esse véu de separação, dizendo que nós temos hoje livre acesso a Deus. Não apenas o sumo sacerdote, mas nós hoje como igreja temos livre acesso ao Pai, porque esse véu de separação do Santo Santo foi rasgado de cima a baixo. Mas continuando na história, então no ano 587, Nabucodonosor veio, porque o povo de Israel estava em pecado, em abominação, profanando o templo do Senhor, se desviou da presença de Deus. Aí veio o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, falou assim: olha, vai vir um reino, o reino da Babilônia vai vir, e vai levar todo mundo cativo. E como Deus falou, quando Deus fala, Deus cumpre, sempre. A palavra de Deus, ela não volta. E aí Deus prometeu que ele cumpriu. O Império Babilônico veio, levou o povo cativo, destruiu o templo, e levou cativo muitos e muitos judeus para a Babilônia. Nessa leva, Daniel vai, e lá ele tem a visão das 70 semanas, e Deus mostra para ele que haveria a reconstrução do templo, como houve, como nós vimos naquelas 7 primeiras semanas. E aí vocês vão ver isso lá em Neemias, em Esdras, a reconstrução do segundo templo, feito por Zorobabel. É feita a reconstrução desse templo. Só que anos mais tarde, ao findar essas 69 semanas, após Jesus vir, é claro que acontece uma série de coisas ao longo dessa história aqui, que eu não vou entrar, quando os muçulmanos tomam essa região, depois vem as cruzadas romanas e tomam novamente, depois vem aquele imperador famoso muçulmano e toma de novo, e por aí vai. Aí vem o ano 70 depois de Cristo, esse templo é novamente destruído. Só que tempos passam, e aí vem o imperador Constantino, onde tinha construído altares a Júpiter e a Saturno, por gregos e romanos. O imperador Constantino vem, destrói aqueles altares, e começa a construir as sinagogas ali para os judeus, para adoração ali em cima daquele monte. Só que o tempo passa, no final quase no ano 700, no ano 692 depois de Cristo, os muçulmanos tomam novamente aquilo ali, porque é uma guerra histórica, onde Deus falou que haveria essa guerra histórica entre os judeus e muçulmanos, que, diga-se por sinal, são primos, porque eles são descendentes de Abraão também, filhos de Ismael, então são tudo meio parente. Vocês veem que família briga mesmo. E tomaram novamente aquele monte e construíram ali a primeira mesquita de Al-Aqazas, e ali ao sul do Domo da Rocha, no monte do templo, onde ela está até hoje. Então, quando nós olhamos a imagem de Israel hoje, a gente vê aquela cúpula dourada, é justamente a mesquita de Al-Aqazas, ali em cima do Domo da Rocha, que é o território disputado, e ali. Por incrível que pareça, amados, essa mesquita ela foi demolida 3 vezes por terremoto, de forma natural, por terremoto. E ela foi reconstruída 3 vezes após esses terremotos. Então, no ano de 1187, Saladino, e aí quem assistiu aquele filme Cruzadas vai lembrar, quando Saladino invade a cidade de Jerusalém, ele retoma novamente, e aí passa a ter domínio, os muçulmanos, sobre Jerusalém, até a Primeira Guerra Mundial. Quando a Inglaterra vem, durante a Primeira Guerra Mundial, toma dos árabes e passa a ter domínio sobre a Palestina, até 1948. E aí vocês vão entender por que eu estou chegando nesse ponto. Em 1948, aquele pequeno paizinho chamado Israel se torna uma nação. Apenas em 1900, no ano 650 a.C., Israel se torna nação apenas agora, no ano de 1948. E se tornando o Estado de Israel, cuja independência foi no dia 15 de maio de 1948, e, portanto, dia 15 de maio do mês que vem, finda-se os 70 anos de Israel, e essa é uma data importante para a igreja ficar atenta, porque também foi profetizado sobre o ano de jubileu. Então, dia 15 do mês que vem, completa-se 70 anos de história de independência
de Israel, finda-se os 70 anos, que do ano passado completou 70 anos, então o ciclo do 70º aniversário conclui dia 15 de maio do mês que vem. Quando chega no ano de 1967, Jerusalém até então não pertencia aos judeus. Desde que a Babilônia invadiu Israel lá atrás, 700 anos antes de Cristo, até o ano de 1967, Jerusalém nunca mais foi dos judeus. Só que agora, recentemente, em 1967, quando aconteceu a Guerra dos 6 Dias, onde 9 nações se voltaram para destruir Israel, Deus operou milagrosamente, e um pequeno paísinho de Israel ganhou das 9 nações árabes. Humanamente impossível. Impossível. Outro dia eu peguei para ler os relatos da Guerra dos 6 Dias, milagre em cima de milagre. Milagre em cima de milagre. Porque não tem lógica humana um paísinho desse tamanhozinho ganhar de 9 nações fortemente armadas. Então Deus operou milagrosamente, e em 1967, Israel toma Jerusalém, passa a ter domínio sobre a cidade de Jerusalém. E isso é importante para nós como igreja de Jesus, porque aí se cumpriu mais uma profecia importante para a vinda de Jesus, para o retorno de Jesus. Só que o domínio sobre essa pequena área aqui, eles continuaram deixando por parte dos muçulmanos, que é onde está a mesquita, para evitar uma guerra mundial. Porque ia vir Irã, ia vir Paquistão, Iraque, ia vir todo mundo. Porque aquele pedacinho de terra é sagrado para eles todos. E por que é tão sagrado? Porque segundo os muçulmanos, foi justamente ali em cima, ao lado ali daquela mesquita, que Maomé subiu para o céu. Ele veio no cavalo alado dele de Meca até Jerusalém com uma noite. Ele tinha um cavalo alado que tinha asa, impressionante, mas eles acreditam nisso. Então ele veio voando no cavalo alado dele, de Meca até Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, ele sobe ao céu. Naquele mesmo lugar que Abraão foi sacrificar Isaac, no mesmo lugar em que Salomão construiu o templo do Senhor, Maomé tinha que subir para o céu. É impressionante, mas é verdade, está na história. Então, para eles é extremamente sagrado, e para evitar problemas maiores, a partir de 1967, Israel passa a ter domínio sobre toda a cidade de Jerusalém, mas sobre o domo da rocha ali, sobre o monte do templo, ainda passa a ter controle muçulmano. Nós vamos entender o porquê disso, o porquê, a importância da reconstrução desse terceiro templo. Então, por que não foi reconstruído até hoje? Porque os muçulmanos falam assim, aqui nem um grão de areia. Aqui Maomé subiu para o céu, aqui vai ser mesquita o resto da vida. E aí os judeus falam, não. Aí já foi construído o templo de Salomão há 1000 anos antes de Cristo. Nós temos 3000 anos de história em cima desse monte, e esse monte é sagrado para a gente. E é meu. Aí pronto. Aí fedeu. Deu problema. Só que vai ser reconstruído a partir do momento em que o homem do pecado fizer aliança com Israel. Porque hoje existe ali no sul daquela área uma escavação arqueológica muito grande. E eles estão comprovando, através de dados arqueológicos, que realmente existiu um rei Davi, existiu um rei Salomão, que construiu um templo naquele lugar e que, portanto, historicamente, é dos judeus. Então, isso tudo está sendo comprovado hoje. Então, os materiais para a reconstrução desse templo já estão preparados e separados. Existem alguns documentários que vocês podem assistir na National Geographic, no History, no YouTube. Tem vários canais aí que vocês podem assistir. Os materiais já estão preparados para a reconstrução desse templo. Bem, mas dentro desse espaço de tempo, quando o templo ele é reconstruído, inicia-se então o sacrifício durante 1010 dias. Depois desses 1010 dias de sacrifício no templo, o acordo ele é quebrado. O anticristo ele quebra esse acordo e volta o mundo inteiro contra Israel. E aí começa-se a Apocalipse, que todo mundo gosta, sobre a abertura dos selos, as trombetas, que todo mundo entende perfeitamente como é. É verdade ou não é? Então nós vamos entender. E aí começa a abertura dos selos, porque entra a grande tribulação.
E aí é aberto os 7 selos. Nós vamos falar sobre os 6 selos, porque o 7º é correspondente à 7ª trombeta e à manifestação de Jesus. Bem, os 4 primeiros selos falam sobre aqueles 4 cavaleiros do Apocalipse, que todo mundo já viu figura, todo mundo já viu imagem. E eu não vou falar sobre os cavaleiros em si, mas vou falar especificamente o que é cada um desses selos e onde é citado a profecia do que vai acontecer nesses dias, nesses últimos 3 anos e meio da grande tribulação. O primeiro selo, ele é citado em Apocalipse 6:2 e em Mateus 24, do 4 ao 5. E ele fala sobre um falso cristianismo. Esse selo, na verdade, ele já foi aberto desde quando Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus. Porque falsos cristos já se levantaram e têm se levantado diariamente. Falsas religiões, falsas igrejas, ditas verdadeiras, ditas seguidoras de Cristo, mas na verdade não são. E aí é onde nós precisamos vigiar e vigiar muito. Quanta notícia nós vemos de pessoas às vezes que suicidam em massa, seguindo falsos mestres, falsos líderes, falsos pastores, que usam a palavra de Deus para criar heresia. E amados, tomem cuidado, porque nós vamos ler em Mateus ainda, nós vamos chegar lá em Mateus para a gente ler, mas falsos profetas iriam se levantar e têm se levantado desde que Jesus ressuscitou, ensinando heresias e usando a palavra de Deus. Portanto, nunca peguem um versículo isolado da Bíblia e falem assim, não, o versículo está escrito isso. Não, o versículo está escrito, mas o que está dizendo o contexto? O que está dizendo o capítulo? Por quem foi escrito? Para quem foi escrito? Qual é o contexto histórico? Eu preciso compreender o todo. O que esses líderes fazem é pegar versículos isolados e criar teologias. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Precisamos realmente examinar e estudar as Escrituras. O segundo selo é citado em Apocalipse 6, do 3 ao 4, e Mateus 24, do 6 ao 7, que fala sobre as guerras, e guerras num estágio muito maior que nós vemos hoje. A gente vê muita guerra. Teve a Primeira e Segunda Guerra Mundial, mataram mais de 100 milhões de pessoas. Só na Segunda Guerra Mundial foram 50 milhões de pessoas, 26 milhões de russos, 6 milhões de judeus, e por aí vai. Milhões de pessoas morreram. Mas aqui nós estamos falando de uma guerra de contexto mundial, onde o homem do pecado vai reunir o mundo contra Israel. Uma perseguição aos cristãos em todo o mundo. Então nós estamos falando de uma guerra catastrófica, que vai envolver todos os países do mundo. Após essa guerra, vai entrar a abertura do terceiro selo, que é justamente a escassez de alimento e fome generalizado. Lá em Apocalipse 6, do 5 ao 6, e Mateus 24, versículo 7, fala sobre isso. E é claro, isso é forma natural. Não é o selo está sendo aberto, porque Deus já viu tudo que vai acontecer. Mas imagina, após uma guerra terrível, o que vai ter? Fome. Está todo mundo em guerra, não tem ninguém plantando, ninguém colhendo, o que vai faltar? Alimento. Então vai vir uma fome generalizada na terra. Após a fome generalizada, que vai percorrer todo mundo, e milhões de pessoas e milhares de pessoas irão morrer de fome, vai ter a abertura do terceiro selo, que fala, o quarto selo, né? A fome, guerra, fome, e o quarto selo que fala sobre as pestes e as doenças mortais que irão se generalizar e matar também milhões de pessoas. É citado em Apocalipse 6:8, Mateus 24, do 6 ao 7, fala sobre essas doenças e enfermidades. Imaginem comigo, vocês conseguem enxergar, após um período de grande guerra, grande fome, pessoas altamente debilitadas, imunidade lá embaixo, porque está todo mundo passando fome, o que vem? Doença. É um prato perfeito para enfermidade. Epidemias generalizadas, como aconteceu, por exemplo, e a profecia, amados, prestem atenção, a profecia, ela acontece ao longo da história de pequenas formas, representando o que vai acontecer no final. Para quem sabe daí da história, aconteceu da peste bubônica na Europa, matou 1/3 da Europa, 1/3 dos russos e 1/3 dos chineses, e onde eles tinham comércio. 1/3 dessa população desse país foi varrida por causa da peste bubônica. Pestezinha transmitida por rato, porque não existia saneamento. Então, hoje no mundo globalizado, aviões percorrendo o mundo inteiro, uma pessoa está contaminada aqui, amanhã ela já está lá no Japão, está na Austrália, epidemia com a maior facilidade do mundo.
vai acontecer então um período de grandes doenças, milhões de pessoas morrendo de enfermidade. Após o quarto selo, a abertura do quinto selo, citado em Apocalipse 6, do 9 ao 11, Mateus 24, do 9 ao 10, fala da grande perseguição e martírio dos servos fiéis. Então haverá, nessa grande escassez, alguém tem que ser pego para bode expiatório, alguém tem que pagar o pato. E quem vai pagar o pato? Vocês, a igreja, os fiéis. Então fala em Apocalipse, que fala quando abriu o quinto selo, a igreja será perseguida, os fiéis serão perseguidos e mortos. Isso é citado em Apocalipse 6, 9 ao 11, Mateus 24, 9 ao 10. Fala sobre, em 2 Timóteo 3, 12, né, fala, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, a perseguição, amado, do povo de Deus, ela tem acontecido ao longo de toda a história, mas ela com certeza ela vai aumentar. Drogas já não é, né? Nós já não somos conhecidos como pessoas bregas, retrógradas, já não é à toa. Ultrapassados, já não é à toa. Então a perseguição aos verdadeiros cristãos, não aos falsos cristãos, ou os cristãos que são mais ou menos crentes, ela vai aumentar terrivelmente nos últimos dias. E o sexto selo, que fala sobre sinais no céu. Então fala que o sol e a lua escurecerá, as estrelas cairão, o firmamento será abalado, e isso tudo vai culminar lá no finalzinho daquele gráfico, que vai acontecer, todos os selos vão sendo abertos ao longo desses 3 anos e meio, e no final aqui da abertura do sexto selo já vai culminar com o toque da 7ª trombeta, que será tocada pelo arcanjo, para a manifestação de Jesus aqui na terra. Mas bem, para a manifestação e para o cumprimento dessas profecias, algumas coisas eu vejo extremamente necessário acontecer. A primeira dela é que tem que ter uma possibilidade real de aniquilação da raça humana na terra. Isso já existe? Já. Só o arsenal de ogivas nucleares dos Estados Unidos, Rússia, já incinera a terra centenas de vezes. A gente pode colocar nesse pacote outros países que têm acesso à tecnologia nuclear: China, Inglaterra, França, Índia, Israel e Paquistão e Coreia do Norte. Paquistão e Coreia do Norte menos, mas também tem acesso. Então esse grupo, pequeno grupo de 8, 10 países tem acesso à tecnologia nuclear, que é capaz de destruir toda a humanidade. Então o primeiro ponto, que seria a possibilidade de uma destruição da humanidade existir, ela já existe, ela já é real. Isso da Guerra Fria para cá, também tem poucos anos que isso aí veio se cumprir após a Segunda Guerra Mundial. A segunda coisa que eu vejo muito importante é que a nação judaica, a nação de Israel, ela deve ter um controle total sobre a cidade de Jerusalém. Para quê? Para a construção do terceiro templo, para firmar um acordo com o anticristo. Então é necessário que Israel tenha o controle sobre Jerusalém, para que essas profecias se cumprissem. Mas a partir de 1967, Israel passou a ter o controle sobre a cidade de Jerusalém. Portanto, isso também já é possível. Apenas nessa pedacinho de terra onde está ali a mesquita, onde está ali o monte do templo, né, o domo da rocha, a mesquita de Alcazar, é que eles não têm controle. Que eles passam controle internacional para os muçulmanos. Mas em toda a cidade, Israel já tem o controle. E já considera Jerusalém como capital de Israel. Portanto, essa profecia está praticamente toda cumprida, só falta ter o controle sobre o monte do templo. Para ter esse segundo passo, ou o segundo fato que eu acho extremamente importante. E o terceiro é o renascimento final de uma grande potência geopolítica europeia. Porque se nós recordarmos a estátua vista por Nabucodonosor, e dada a revelação por Deus ao profeta Daniel, 650 anos antes de Cristo, ele predisse o que seria a cabeça de ouro, que seria o Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, o Império Assírio, depois viria o Império Romano, o Império Greco-Romano, e tudo foi se cumprindo perfeitamente. Só que ele fala que nos últimos dias, o reinado seria os pés de barro e ferro, que seria uma mistura desse poder e influência do Império Romano
de forma frágil entre alguns reinos. E nós vemos uma influência ao longo da história de Roma sobre a Europa muito grande, principalmente no que diz respeito ao cristianismo, né? Ao catolicismo, através das cruzadas, através das invasões romanas, dominou ali a Europa, e até hoje existe uma influência religiosa muito grande. E se nós olharmos para o contexto geopolítico da Europa hoje, nós vemos que existe a União Europeia, onde vários países europeus formam praticamente uma única nação. Tem moeda única, tem várias leis que são únicas, então está praticamente fechado esse acordo e cumprindo essa visão dos pés da estátua dada ao profeta Daniel. Bem, pastor, o que você quer dizer com tudo isso? Agora eu quero entrar num contexto onde eu quero chegar, e agora eu começo a minha pregação, de que, está cedo, irmãos, e agora eu começo a mensagem, que é sobre o papel da igreja nesses últimos dias. Por que Deus daria tantos detalhes sobre as profecias que se cumpririam na última semana? Existe um dito, algumas pessoas creem que haverá um arrebatamento secreto da igreja, onde muitos vão desaparecer antes de começar esses 7 anos. E só depois desses 7 anos do governo do anticristo, Jesus realmente volta para o juízo final. Mas essa ideia do arrebatamento secreto, ela é bíblica? Será que ela é bíblica? Será que ela é real? Eu fui nascido e criado na igreja. E eu aprendi durante toda a minha vida que haveria um arrebatamento da igreja, que antecederia os 7 anos da última semana de Daniel, o período de tribulação. Mas, de um ano e pouco para cá, eu comecei a ter muito sonho. Comecei a acordar muito à noite sonhando com perseguição. Eu via meus meninos sonhos, meus meninos maiores. E às vezes eu via uma ou outra pessoas da igreja também no meu sonho. E aquilo começou a me perturbar um pouco. Eu comecei a orar, falei, Senhor, misericórdia, fiquei para trás. Estou igual aquele filme, Deixados para Trás. Por que você me deixou, Senhor? Sou tão bonzinho. E aí, eu comecei a orar e comecei a examinar as Escrituras. Porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias nós teríamos sonhos. Sonhos que trariam a revelação dos últimos dias. E é engraçado que hoje mais cedo, na porta, alguns irmãos me pararam para conversar e falaram assim, pastor, eu também tive sonho nesse sentido. Que coisa tremenda. Então, quando eu olho para isso, eu comecei a examinar as Escrituras e vi por que Deus daria tanto detalhe sobre a última semana, sobre o período de tribulação, mostrando o que aconteceria se a gente não estaria aqui. Ele poderia simplesmente falar assim, não, vai ter uma tribulação qualquer aí, mas esquenta a cabeça, senão você não vai estar aqui mesmo. Você vai ter sido arrebatado. Só que se nós olharmos para as Escrituras, na verdade nós olharmos para a história, eu fui pesquisar onde que começou essa teoria ou essa teologia do arrebatamento. E aí eu descobri que os grandes reformadores, os grandes heróis da fé, nenhum deles acreditava no arrebatamento. Nem John Wesley, nem os irmãos morávios, nem Calvino, nem Lutero, nenhum deles acreditava no arrebatamento. Sabe por que nenhum deles acreditava no arrebatamento? Porque essa teologia do arrebatamento foi criada no ano de 1830, por um camarada chamado John Nelson Darby, que nasceu em 1800 e morreu em 1882. Esse camarada que iniciou essa pregação sobre um arrebatamento em 1830, no século 19, até 1830, ninguém da igreja acreditava em arrebatamento. Mesmo porque nós vamos ver, respeito quem pensa diferente, mas nós vamos ver à luz da palavra que não existe base para o arrebatamento bíblico. E esse camarada, ele foi inspirado em estudo em quê? Inspirou no manuscrito de um jesuíta espanhol chamado Francisco Ribeira. E por que esse jesuíta escreveu isso? Porque no século XVII, o século XVIII,
A igreja reformada acreditava que o anticristo era o império papal. E esse camarada, para tirar o foco dos protestantes agora, que o anticristo era o império papal e pregava-se isso, tanto é que eu tenho um livro muito antigo lá em casa que fala sobre isso, um livro de capa vermelha que fala o império papal, o anticristo, tanto é que o que está escrito no chapéu do Papa, ficar os filhos deles, você colocar em Romano, das 666, e eu tenho esse livro lá em casa, que falava sobre isso. Esse camarada, esse jesuíta, para tirar o foco dos reformados, dos crentes, de que o império romano, de que o império papal era o anticristo, ele falou assim, olha, a igreja vai ser arrebatada, o anticristo vai manifestar só depois do arrebatamento, não tem esse negócio de império papal ser anticristo, como realmente não é, mas era uma teoria que estava se espalhando rapidamente na Europa, de que o anticristo era o império papal. Foi criado isso, esse camarada John Nelson, ele começou a falar sobre arrebatamento, e o negócio colou. E por que colou, irmãos? Porque, digam a verdade, essa história do arrebatamento, ela é fascinante, ela é cômoda, ela é bonita. Não, eu vou estar aqui, a hora que o negócio, o caldo engrossar, eu vou embora. Jesus me leva para a glória. E eu falei assim, eu devo estar ficando doido. Mas aí eu fui ver uma pesquisa, foi feita por uma fundação norte-americana. Eles entrevistaram 2.200 líderes evangélicos em 190 países. E 32% desses líderes não acreditam no arrebatamento pré-tribulacionista. Eu falei assim, então eu não estou sozinho. Mais de 30% também não acredita nisso. Não acreditam no arrebatamento pré-tribulacionista, o qual eu acreditei durante toda a minha vida. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso. E eu descobri que ao longo da história, amados, a igreja não foi tirada do período de perseguição e de tribulação. Não foi tirado. Noé estava no meio do pecado, no meio daquele povo, e veio a construção da arca. E o que aconteceu? Quem foi arrebatado na história ali? Foram os pecadores. Quem foi arrebatado e tirado ali foi quem estava pecando. Não foi Noé, a família dele não. Eles continuaram na terra. Ló, isso na terra? Não, eles foram protegidos e tirados da destruição, mas eles estavam lá na terra. O povo de Israel no Egito, eles foram arrebatados do Egito, sumiram do Egito e foram transportados para outro lugar? Não, as pragas aconteceram enquanto eles estavam na terra do Egito, só que em todo tempo eles foram protegidos por Deus. Essa é a grande questão em que eu quero chegar com os irmãos. E aí eu pediria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Então nós vamos ver que ao longo da história, o povo de Deus em nenhum momento ele foi retirado, mas ele foi protegido. E em Mateus capítulo 4, ele traz uma revelação tremenda sobre esses últimos dias, predita pelo próprio Senhor Jesus. E Jesus, ele repetiu, na verdade, as palavras do profeta Daniel, do capítulo 12 do profeta Daniel. E essa mesma profecia também foi dada a revelação ao apóstolo João, lá na ilha de Patmos, na visão do Apocalipse. E diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando os 70.000 soldados romanos, após 7 meses de cerco, em agosto de 70, invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isso é o princípio das dores.
porque na grande tribulação será muito pior. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nós seremos odiados de todas as nações por amor a Cristo, porque nós não vamos negar a Jesus. Enquanto o mundo se volta para o homem do pecado, os fiéis não negarão a Cristo. Então eles passarão a nos odiar. Versículo 10. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos negarão a fé. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas de nós, os eleitos, a igreja de Jesus, não. Versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será? Aqui não fala perseverar até o arrebatamento. Fala perseverar até o fim, até o último dia. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, que é o período que nós estamos agora, do lapso temporal, para testemunha a todas as nações. Então virá o tempo do fim. Quando, pois, aí entra agora o período da grande tribulação, quando, pois, vis a abominação, desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte para trás para buscar a sua capa. Espera aí, Jesus disse o seguinte, versículo 15. Quando, pois, vis a abominação, desolação, do que falou o profeta Daniel. Abominação, desolação, o anticristo entrando no templo e profanando o templo do Senhor. Como é que você vai ver se você vai ter sido arrebatado? Você vai ver. Ele fala aqui, ó, quando virdes, quando você vê isso acontecendo, meu irmão, começou. Quando ele quebrar a aliança e você vê ele profanando o templo do Senhor, começou. Isso você vai ver, porque você vai estar aqui. Versículo 19. Ai das que estiverem grávidas, que amamentarem naqueles dias, porque vai se iniciar uma grande perseguição ao povo de Deus. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Grande tribulação. E aqui o termo é tribulação como nunca houve. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Em momento nenhum aqui a igreja foi tirada ainda, pelo contrário, fala que ele fala, persevera até o fim, porque haverá uma grande tribulação e a sua fuga, a vossa fuga, ore para que não aconteça no inverno, para que você não tenha mais sofrimento ainda. Versículo 22, não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, nós, a igreja de Jesus, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então se alguém vos disser, eis o Cristo, ou ele aqui, não acrediteis, porque se dirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mas os eleitos são enganados não. Versículo 25, vede que eu vou tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não ensaiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E aí muitos falam assim, não, mas esse é como o relâmpago, porque vai ser rápido. Não. Aqui fala assim, olha, assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente. Aqui está falando de visão. Quem está aqui no Oriente está vendo, quem está lá no Ocidente está vendo também, o clarão, ou seja, todo olho verá. Como que o arrebatamento vai ser secreto, se todo mundo vai ver? Então não tem arrebatamento secreto. Não tem arrebatamento antes da grande tribulação. E aí fala sobre o finalzinho, né? Logo... em seguida, a tribulação naqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, as estrelas cairão, aqui fala sobre o sexto selo, né? Firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então, somente então, a partir da abertura do sexto selo, de ter cumprido todos os 3 anos e meio de grande tribulação, e dos fiéis perseverarem até o fim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta,
os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. E nesse dia glorioso, ao final da grande tribulação, aí sim Jesus vem. E os anjos percorrem com grande clangor de trombeta, um som estrondoso, recolhendo a sua igreja, espalhada pelos quatro cantos da terra. E aí sim nós seremos arrebatados e todo olho verá. Amados, isso realmente não é para assustar a igreja. Não é para a igreja assim, pastor, eu achei que eu não ia ficar na grande tribulação por aqui. E o Senhor está me mostrando que talvez eu esteja aqui na grande tribulação. Não é para assustar ninguém, mas é para que a igreja fique atenta e realmente se converta ao Senhor de todo o coração. Vigie em todo o tempo, porque os dias se abreviam. A palavra de Deus tem sido revelada nos últimos dias. E nós precisamos realmente nos despertar como igreja e ter vida com Deus. Porque somente aqueles que tiverem vida com Deus, intimidade com o Pai, tiverem realmente intimidade com o Espírito Santo de Deus, é que passarão por esses dias e serão arrebatados na vinda do Senhor. Porque aqui diz que muitos negarão a fé. E realmente muitos negarão a fé nesses dias de grande perseguição e grande tribulação. Então precisamos realmente colocar o nosso coração no reino. Porque aquele que tem o coração em Cristo no reino de Deus, nada mais importa. Os bens desse mundo não importa. As propriedades, as conquistas, os títulos, nada disso tem valor. O que realmente tem valor é a minha vida com Deus. O que realmente tem valor é aquilo que eu creio e aquilo que eu tenho crido. É isso que realmente tem valor. Existe um texto, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 16 e 17, que foi o texto tirado para aqueles que creem nesse arrebatamento pré-tribulacionista. Mas esse texto, se nós olharmos para ele, ele diz o seguinte: pois dada a ordem com a voz de quem? Do arcanjo. Arcanjo é um anjo poderosíssimo. Para quem estuda angiologia sabe, arcanjos são anjos poderosíssimos. Imagine a voz de um arcanjo. E o ressoar da trombeta de Deus. Imagina um arcanjo ressoando a trombeta de Deus. Não tem nada de oculto nisso. Pelo contrário, tem um barulhão tremendo. Vai abalar a terra inteira. Não tem um ser vivo na terra que não vai escutar um barulho desse. O próprio Senhor descerá do céu. E os mortos em Cristo estarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então não vou voltar e depois de 7 anos, não. Ele vai vir o final dos 7 anos, ao tocar da trombeta, aí sim eu sou arrebatado para encontrar com o Senhor e estarei para sempre com o Senhor. E você estará para sempre com o Senhor. Amém? Glória a Deus. E uma coisa que eu achei fantástica, amados, é que Deus, Ele sempre protegeu o seu povo. Ao longo da história, Deus nunca tirou o povo da tribulação. Deus nunca tirou o povo dos momentos difíceis que eles passaram ao longo da história. Mas Deus sempre deu o sustento. Deus sempre protegeu o seu povo, Deus sempre guardou o seu povo. E não será diferente. A palavra de Deus em Apocalipse 12, 14 diz: foram dadas à mulher representa a igreja em Apocalipse 12, todos os irmãos sabem disso, as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante tempos e meio tempo, 3 anos e meio de tribulação. Fora do alcance de quem? Da serpente. Deserto. Ela não foi levada nesse tempo de tribulação, ela será sustentada pelo Senhor. Mas no deserto, ela não foi levada embora não. Ela foi levada para o deserto, para ser guardada. Porque senão nem os eleitos suportariam esses dias. Mas os verdadeiros eleitos, a verdadeira igreja de Jesus, será sustentada pelo Senhor nesses dias de tribulação, de grande tribulação. Então essa proteção divina, essa presença de Deus, é que realmente nos conforta o coração, ao sabermos que, embora vamos estar aqui e veremos todos esses acontecimentos acontecer, permaneceremos fiéis. Eu permanecerei fiel. E eu creio que você também permanecerá fiel. Porque o tempo ele é muito rápido, amados.
para negarmos um amor tão grande que Jesus fez ao se entregar por mim e para você. E nesse domingo, onde é comemorada a Páscoa, o sacrifício e a ressurreição de Jesus, onde cremos nessa palavra, essa é a nossa maior certeza. Essa é a nossa certeza, de que Jesus se entregou por mim e por você. E em breve Ele voltará para levar a sua igreja. E se passarmos por grandes provações, permaneceremos fiéis. E aí eu deixo o último versículo, penúltimo versículo diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. E Marcos capítulo 13:13 diz: e sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo.